queridos irmãos dos dois planos de vida, muito boa noite. Noite de Natal. Estamos nós, mais uma vez, aqui na casa do Dr. Bezerra de Menezes, desejando a todos um Natal de paz e de muita harmonia. E para começar a nossa vibração, nós vamos ler do livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários do Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 8 a 11, saudando o Natal. Ninguém se mostrou até hoje na terra sob tamanhos contrastes. Jesus Cristo, Senhor e servo, zênite da luz espiritual, a ocultar-se nas sombras da meia-noite, exaltação e humildade, emissário de Deus em socorro dos homens, não teme acolher-se ao reduto dos animais para desvincular-se de todos os preconceitos dos homens, a fim de abraçá-los e servi-los, sem distinção, por irmãos genuínos e tanto quanto ele próprio, filhos de Deus. Desde então, astro consciente desce das estrelas para estancar o sofrimento de mansardas escuras e faz-se o viajor de rincões singelos, acendendo clarões inextinguíveis na marcha dos povos. Embaixador da misericórdia divina, sob o impacto da miséria humana, sol da vida, dissipando as trevas da morte, severidade de juiz à frente do mal, brandura na terra ante aqueles que o mal encarcera por vítimas. Jesus Cristo, o Salvador, que não salvou a si mesmo a fim de realmente salvar. No quadro de todos os triunfadores do mundo, é ele o supremo vencedor, porque deu a si mesmo pelo bem de todos, amando e servindo até a morte e além da morte. Por isso mesmo, de Natal a Natal, perante todas as lutas e conflitos da humanidade, repleta-se o mundo de esperanças, ouvindo de novo o cântico inesquecível das milícias celestiais. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Elevemos então nesse instante, meus irmãos, os nossos corações ao alto, agradecendo mais uma vez a esse ser sublime que veio até nós nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Por isso, Jesus querido, hoje, teu aniversário, nós queremos te agradecer por tanta nobreza que trouxestes até nós, vindo nesse planeta de provas e expiação, mas mostrar para cada um de nós que é possível sim, é necessário a nossa evolução, a nossa reforma íntima. E assim, Jesus, nesse trânsito em que estamos passando por sérias dificuldades, mas tendo sempre à nossa frente você como guia e modelo, não temos nada a temer, Jesus. Gratidão por estares aqui, por seres esse ser iluminado que irradia amor imensurável a todas as criaturas. Sê conosco, pois, doce Rabi da Galileia, ampara-nos e fortalece-nos sempre na nossa existência terrena. Que assim seja, graças a Deus. Conosco agora a nossa Carla, que vem trazer para nós a palestra da noite, o Divino Amigo. Que Jesus a ampare e a ilumine para que ela possa tocar os nossos corações. Boa noite a todos. Que a doce paz do Divino Mestre continue a nos envolver, a tornar os nossos corações mansos.
A proposta da noite é falarmos sobre de quem hoje nós comemoramos, né, o nascimento, mas trazendo para a nossa reflexão uma maneira diferente de enxergar Jesus. E a proposta é tratá-lo, né, como o divino amigo. E para falar de amigo, né, vamos falar do sentimento amizade, um sentimento que nos une a muitos, né, aqui nesse plano, e que é algo que nós diariamente buscamos exercitar, buscamos cultivar, ou mesmo plantar, né, porque muitos dizem que a amizade é como uma plantinha, né, que a gente precisa cuidar, que a gente precisa regar, para que ela realmente faça raízes, para que ela floresça. E quando nós buscamos, por favor, gente, que o nosso tablet aqui, uma cansadinha. E vemos assim o significado das palavras, a gente às vezes se surpreende e a gente vê facetas diferentes, né, de uma palavra. Quando a gente busca no dicionário qual é o significado da palavra amizade, nós temos algumas definições interessantes, que diz: sentimento fiel de afeição, apreço, estima ou ternura entre pessoas. Então, isso é o que o Aurélio, né, nos diz a respeito de amizade. E eu quis frisar a palavra fiel, porque sentimento fiel de afeição é uma coisa que me chamou a atenção. E o que é algo fiel? Leal, honrado, que não falha, com o qual se pode contar. Então eu pensei assim, que responsabilidade, né, quando a gente diz que é amigo de alguém, né? Porque se somos amigos fiéis, né, se essa afeição é realmente fiel, olha o que o fiel nos remete, né, algo leal, honrado, que não falha e com o qual se pode contar. Quais são os amigos, né, que a gente tem assim, nesse padrão, né, com o qual podemos sempre contar, que não falha, né? Então é coisa para a gente questionar. E como eu me comporto como amigo do outro também, será que eu sou esse amigo? Será que eu consigo já me comportar? Mas tudo, eu acho, na nossa vivência é um exercício, porque a gente não está no estado de perfeição para tantas virtudes que precisamos desenvolver. Então, são coisas para nos chamar a atenção, né? Porque nós precisamos sim caminhar e nos melhorar a cada dia, independente da minha idade, independente da minha religião, independente das minhas crenças, no geral, eu preciso buscar essa melhoria. Então, a gente percebe que a amizade não é pouca coisa, que é uma definição já bastante rica. Mas depois que eu assisti uma outra palestra espírita, falando sobre amizade, eu fiquei assim, muito encantada com a fala do orador, porque ele filosofou muito a respeito do tema e gerou uma reflexão para mim muito grande a respeito disso. E ele fala sobre Aristóteles e o que Aristóteles traz a respeito de amizade. E uma das definições que ele dá é que amizade é uma alma em dois corpos. De tanta, claro que nós sabemos que isso não é possível, né? Mas pela unidade dos sentimentos, pela unidade dessa amizade ali, dessa fidelidade, ele definiu assim. E segundo ele, como virtude, a amizade suscita benevolência, a reciprocidade e o querer bem. Então, se não são exercícios para a nossa automelhoria, benevolência não é algo, né, que a gente fala no Espiritismo, benevolência para com todos, não é algo que nós precisamos exercitar. E como ainda não damos conta de todos, né, a gente pode começar num círculo mais reduzido para atingirmos o nosso grande objetivo, que é esse amor universal, esse amor fraternal. E outra coisa que ele disse, né, Aristóteles diz que é bem interessante, que é querer bem o outro, mas não só isso, é querer o bem do outro.
querer bem é uma coisa. Agora, querer o bem do outro é querer ver a felicidade do outro, é não sermos egoístas a ponto de achar, não, ele é meu amigo. Aí o amigo ligou e falou assim, olha, hoje eu gosto de sair com o fulano, a gente não vai poder sair. Mas por quê? Ele vai sair com fulano, hoje ele não vai sair comigo? O amigo está bem, às vezes na situação financeira, no trabalho, quer um trabalho nos sonhos dele, e a gente tem que se felicitar porque ele está bem. Então, a gente tem que querer bem e tem que querer o bem dele também. Então, são realmente exercícios para nós desenvolvermos aí no nosso cotidiano, para alcançarmos essa fidelidade, essa lealdade, né, que a amizade suscita. Mas como a doutrina espírita, né, nos traz sempre pensamentos assim, bem mais amplos e baseados, é claro, né, em tudo que Jesus ensinou e tudo que ele vivenciou, a gente percebe que a amizade criou um outro aspecto. Pela própria passagem do Cristo pela Terra, a gente viu como que ele valorizou a convivência íntima, né, com aqueles que estavam ali no seu círculo, como que ele valorizou as pessoas, como que ele valorizou as amizades. E Emmanuel, no livro O Consolador, ele nos traz uma definição tão ampliada de amizade que a gente fica assim, um tanto quanto assim, feliz de perceber o quanto a amizade é algo importante e que na nossa caminhada pode nos auxiliar em todas as situações que nós vivemos. Vou deixar eu achar a página aqui que eu quero ler na íntegra para vocês, porque é muito bonito. Poderemos obter uma definição de amizade? E nos diz assim, Emmanuel: na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida na sua jornada de aperfeiçoamento. Então, o que é um oásis, né? Quando você está numa situação difícil, sedento, o oásis é aquele lugar que você vai se refrigerar. Nos trâmites da terra, a amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno, que santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas e inquietantes da existência. Quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre o emissário da ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus, pela iluminação natural do Espírito que, conquistando as mais vastas simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do invisível, sabe irradiar por toda parte as vibrações dos sentimentos purificadores. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Então, talvez a gente ainda precise caminhar no desenvolvimento dessa virtude, né, de ser amigo, porque ter o coração que ama e esclarece, compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Então, é algo muito profundo, é algo muito importante. E aí, quando a gente estuda, faz as leituras das obras espíritas, a gente vai acompanhando situações em que a gente percebe o quanto que a amizade é importante e foi importante na caminhada de vários personagens aí da história do cristianismo. O próprio Cristo, quando esteve conosco, ele não foi sozinho para o meio do povo para levar, né, os ensinamentos. Ele chamou para junto deles 12 homens, pessoas simples, pessoas do povo também, né, pescadores e tudo mais, e que trabalharam na difusão da mensagem da Boa Nova junto dele como amigos, né, como companheiros queridos. Então, nessa altura aí das leituras, lendo uma coisa e outra a respeito de amizade, eu me lembrei da saga, né, de Saulo, porque Saulo, como perseguidor de Cristo, dos seus
seus seguidores também, ele se dirigiu certa feita a Damasco para prender um daqueles que estavam naquela cidade difundindo os pensamentos cristãos. Foi atrás então de Ananias. Aí nós sabemos daquela aparição da luz que ele viu e da voz que ouviu de Jesus, e a partir daquele momento a vida de Saulo se transformou. E o interessante nisso tudo que é justamente Ananias, o móvel da ida de Saulo para Damasco, foi quem o socorreu, porque ao ver aquela luz maravilhosa do Cristo, ele perdeu a visão. E ele ficou completamente perdido. Os que estavam com ele, os soldados, também não sabiam sequer o que fazer, porque era um homem altivo, um homem enérgico, que de repente só chorava e falava coisas que eles não compreendiam. E ele foi levado a um local e ali ele ficou sem enxergar. E o que aconteceu? Depois de algum tempo ali, alojado, o próprio Ananias, que também fora avisado pela sua intuição, pelo próprio Cristo, de que ele precisava do socorro de Saulo, Ananias ali vai e presta o socorro a Saulo e restituiu-lhe a visão. E só de ouvir a voz de Ananias, ele já sentiu uma empatia incrível por aquele Senhor. E estabeleceram ali uma amizade que nasceu daquele sentimento dos seguidores leais do Cristo. Então, essa amizade foi muito interessante, porque ele foi conhecer mais profundamente quem era Ananias, porque ele sabia que era o seguidor do Cristo, a quem ele pretendia e precisava prender. Mas ele percebeu que Ananias foi aquele com quem Abigail tinha tido contato, que Abigail havia conhecido o Cristo através de suas palavras. Ele descobriu que Ananias tinha várias anotações de todas aquelas passagens do Cristo e compartilhou com ele fez cópias, que ele ficou impressionado com tudo aquilo. Não, nós precisamos registrar tudo isso para nós levarmos para mais pessoas. E ali ele fez anotações copiando aqueles manuscritos que Ananias ofereceu para ele, e ali foi se estabelecendo vagarosamente uma amizade, mas não foi vagarosamente, na verdade, porque foi um pouco de tempo juntos, mas que a identificação, que houve entre eles, por quê? Porque eram dois seguidores do Cristo, verdadeiros seguidores do Cristo. Então houve uma identificação, uma afinidade. Então eles rapidamente estavam ali entrosados nas conversas e tudo mais. Mas o que aconteceu em falando de amizade? Saulo era um cara conhecido, era uma personagem muito conhecida em toda a região. E ele pensou, não, aqui nessa cidade eu tenho um amigo, e este amigo vai poder me socorrer. Um amigo de nome Sadoc. Alguém, também do meio ali político da época, a quem ele pensou, não vou buscar Sadoc para ele me ajudar, que eu preciso levar a palavra do Cristo para outras pessoas. E tudo bem. Então lá foi Saulo à procura de Sadoc. Então ele pediu que o servo que estava com ele fosse à frente, explicasse a situação, porque ele se encontrava debilitado e tudo mais. Mas o que aconteceu? Ele percebeu nesse momento que tipo de amizade que o ligava a Sadoc. E ele pensou assim, a amizade que Sadoc sempre lhe testemunhara baseava-se nos interesses puramente humanos. Não era uma amizade sincera, porque enquanto estava tudo bem, enquanto estava tudo ótimo, Sadoc era seu amigo. Mas quando ele precisou do socorro e que ele estava falando do Cristo, Sadoc pensou, esse moço não está bem na cabeça, e virou as costas para Saulo. Mas Saulo, como já havia modificado os seus sentimentos, o seu coração já estava ali numa situação diferente, ele ficou decepcionado sim, porque ele esperava encontrar reciprocidade. Mas como não ocorreu, sabe o que ele pensou? Provavelmente, há pouco tempo atrás, se algum amigo me procurasse em nome do Cristo, eu faria a mesma coisa, porque ele era completamente contra os ensinos do Cristo. Então ele relevou essa situação, colocando-se na situação do outro e
deixou para lá, seguiu. Então, nesse convívio, né, desses dias que passou com Ananias, ele teve uma oportunidade muito interessante, porque os cristãos se reuniam frequentemente, meio às escondidas, para pegar aqueles manuscritos, relê-los, meditar, né, em torno daqueles registros. E então Ananias o conduziu certa noite a um desses encontros. E não era em uma igreja, em um templo suntuoso que eles se reuniam, não. Na verdade, se reuniam na casa de uma senhora muito simples, que era uma lavadeira. E foi nesse ambiente, justamente, simples, que ele teve a impressão de que as genuínas comunidades do Cristo que nelas a amizade era diferente em tudo o que lhe dava expressão nos ambientes em que ele estava acostumado a frequentar. Ele sentiu naquele ambiente a amizade sincera, a amizade genuína, coisa que não acontecia nos ambientes em que ele frequentava, porque ele percebeu que as amizades eram muito mais baseadas nos interesses, nas conveniências, do que realmente em sentimentos sinceros. Então, olha bem o que ele percebeu neste ambiente e que é algo muito rico para nós todos, né? Na diversidade das lutas sociais, o traço dominante das relações centra-se agora aos meus olhos nas vantagens do interesse individual, ao passo que, na unidade de esforços da tarefa do mestre, havia um cunho divino de confiança, como se os compromissos tivessem o ascendente divino original. Todos falavam como nascidos do mesmo lar. Olha que interessante isso. Se expunham alguma ideia digna de maior ponderação, faziam-no com serenidade e geral compreensão do dever. Se versavam assuntos leves e simples, os comentários timbravam franca e confortadora alegria. Em nenhum deles notava a preocupação de parecer menos sincero na defesa dos seus pontos de vista, mas ao invés, lhaneza no trato, sem laios de hipocrisia. Porém, em regra, sentiam-se sob a tutela do Cristo, que para a consciência de cada um era o amigo invisível e presente a quem ninguém devia enganar. Porque não havia preocupação naquele ambiente em que ele se encontrava e naquela casa simples de uma lavadeira, de você falar daquilo que realmente nos passava no seu coração. A preocupação não eram as aparências, não era falar bonito, ou não era parecer mais sábio ou melhor do que ninguém. O que dominava a conversação eram sentimentos e sentimentos sinceros. Então ele se sentiu extremamente reconfortado naquele ambiente. Mas ele sabia, pelo seu próprio histórico, por tudo que ele já havia feito, né? Vamos dizer assim, com os cristãos de quem a quem ele perseguia muito, ele sabia que ele não poderia permanecer ali. E Ananias o aconselhou. E o que Ananias aconselhou? Que ele se afastasse um pouco. Você precisa de um tempo, né? Quem sabe você busca alguém, quem sabe alguém que poderia te aconselhar ou te dar guarita mesmo, para que você, vamos dizer assim, para você digerir todas essas informações. E aí o que aconteceu? Ele procurou um antigo amigo, mas era tão amigo, um amigo a quem ele chamava até de mestre, pelo tanto que este homem foi inspirador para a sua vida. E a conselho de Gamaliel, o que aconteceu? A vida de Saulo tomou um rumo totalmente diferente, que a música que nós vamos trazer nos remete a essa nova situação que Saulo iria viver.
perseguidor ferrenho dos cristãos. Se de repente ele fosse para a praça pregar os ensinos do Cristo, todos o olhariam, assim vamos dizer, meio atravessado. Por quê? Os cristãos ainda não teriam a confiança nele para entender que ele era um novo convertido. Assim como os seus antigos companheiros, né, os doutores da lei, iam achar que ele ficou louco. O homem ontem era um perseguidor do Cristo, dos cristãos, e de repente ele está pregando, né, a boa nova. Então ele não seria bem compreendido para aquele momento ainda. Então Gamaliel aconselhou que ele se afastasse um pouco. E aí o irmão de Gamaliel tinha negócios nas redondezas, e esses negócios poderiam muito bem servir para essa nova fase da vida de Saulo, porque Saulo, de pequeno, havia aprendido um ofício. O seu pai, muito inteligente, muito sábio, antes que ele iniciasse, nos estudos das leis, queria que ele aprendesse um ofício, uma profissão, e ele aprendeu. Ele era tecelão, ele havia aprendido a tecer. Então, esse irmão de Gamaliel tinha tendas espalhadas em pontos do deserto, que eram rotas, para viagens de vendas, e então pensou: não, você pode ir para o deserto, você sabe, tecer, então você vai passar um tempo tranquilo, refletindo, para que essas informações novas possam, se solidificar. E assim, então, foi feito. Ele foi encaminhado para uma tenda em que moravam os dois personagens que a música falou. Áquila e Prisca residiam nessa tenda e estavam lá tecendo e fazendo, do trabalho ali de tecelagem o seu sustento. E para Saulo também foi muito providencial. Por quê? Porque os recursos que ele possuía já estavam se esgotando. Ele não poderia recorrer à sua família, porque era um momento, delicado. Todos iam pensar que ele estava louco, como muitos pensaram isso a respeito de Gamaliel, que também era um seguidor da lei, um defensor da lei, e que se tornou cristão, e não foi bem compreendido, pelas pessoas que o cercavam. O próprio irmão dizia: Gamaliel já está velhinho, já está, como nós dizemos, ele está caducando já. Mas Gamaliel, um homem muito sábio, desse conselho, Saulo atendeu e aí se dirigiu para essa tenda no deserto, desenvolvendo ali o ofício de tecelão. E quando conheceu Áquila e Prisca, ele ficou muito encantado com a maneira como esses dois conviviam. Eram duas pessoas que trabalhavam tranquilamente, não precisavam de ninguém ficar cobrando. O dia deles era dedicado ao trabalho que havia sido combinado, com os seus patrões. A certa hora, o descanso, mesmo sendo um trabalho rude, porque no deserto, uma tenda, muito calor, eles trabalhavam felizes, trabalhavam assim num ambiente de respeito, de amizade. E então, numa certa tarde, Saulo percebeu que eles se afastaram para debaixo de era um oásis, era um deserto, mas era um oásis, um lugar um pouco, mais tranquilo. Se afastaram para a sombra de uma árvore e abriram alguns pergaminhos e estavam lá fazendo uma leitura tranquilamente. E Saulo observou aquilo, assim tanto quanto curioso, e se aproximou para saber de que se tratava. Foi quando ele percebeu que Áquila e Prisca também eram cristãos, eram seguidores do Cristo. Então aquele clima de respeito, aquele clima de amizade que já nascia ali entre aqueles três personagens, ele floriu nesse momento, porque Saulo ali recém, há pouco tempo, fazendo parte da família, dos seguidores do Cristo, e de repente foi colocado numa tenda junto com dois cristãos, dois seguidores. Mas quando as histórias, vão sendo contadas, que eles vão se conhecendo melhor, Saulo ficou muito chateado. Por quê? Porque o pai de um deles havia sido preso e ficou muito chateado, porque foi preso indevidamente, não devia nada, mas tudo perseguição por causa, de aceitar o Cristo. E no fundo, o causador de tudo isso havia sido as perseguições que Saulo havia,
criado, né, aos cristãos. E ele ficou muito vergonhoso com essa situação toda e não disse quem ele era. Eles acharam só uma coincidência que esse moço tem o nome, né, de Saulo, de Tarso e tudo, mas tudo bem. E ali continuaram por muito tempo, num trabalho ferrenho, num trabalho firme, mas muito felizes, um ambiente de muita harmonia, uma amizade assim muito sincera que nasceu. Poderia ter se convertido sim num ambiente penoso, num ambiente difícil, mas aquela amizade que surgiu ali entre esses três personagens tornou tudo mais aprazível, mais tranquilo. Mas chegou um ponto que ele, pelos laços que haviam se estabelecido entre eles, ele teve coragem de dizer quem ele realmente era. E ele foi aos pouquinhos, ele perguntou: quem é Saulo? O que vocês acham de Saulo e tudo mais? Aí eles falavam que nós fomos orientados a ver nele um irmão nosso que está enganado, que ainda não conhece o Cristo, que ainda não conhece a sua mensagem. Então, em nenhum momento, os dois levantaram nenhuma palavra negativa, triste, a respeito de Saulo. Eles falavam de Saulo com piedade mesmo, com aquele amor. Ele é simplesmente uma ovelha desgarrada, né? E aí, Saulo então se sentiu confortável para dizer quem ele era. E aí foi uma comoção total, os amigos se abraçaram, choraram, se beijaram, porque a amizade entre eles já havia sido fortalecida, ele se sentiu, né, à vontade para dizer tudo e foi recebido com amor, com respeito, porque realmente ele simplesmente não conhecia o Cristo, não conhecia a sua mensagem. Ele não era um homem mau, ele era um seguidor da lei, mas ele não havia, como muitos ainda não haviam compreendido, que Jesus era o enviado. Ele era aquele que viria cumprindo as promessas, né, que lá desde o Velho Testamento já haviam sido feitas. E aí, como Emmanuel mesmo, né, nos afirma que Jesus, né, é o divino amigo da humanidade, a gente percebe ali nas conversas do Cristo, junto dos apóstolos, junto dos familiares dos apóstolos, esse exemplo de amizade, de amor fraternal. E numa noite, algo muito interessante aconteceu que traz à tona essa questão de o que é amizade, o que é verdadeira amizade. Nessa noite, Jesus estava recolhido à casa de Pedro, na companhia dos apóstolos. Algo muito comum, né? Aquele clima de amizade que se estabelecia. Simão se encontrava pensativo e o mestre, percebendo, né? Porque Jesus só, até hoje, tá, gente? Não é naquela época, não. Ele nos conhece, ele sabe das nossas dificuldades, das nossas limitações, daquilo que a gente está sentindo. Muitas vezes a gente precisa de quê? De se abrir, né? De colocar isso à tona. Então, percebendo isso, o que Jesus fez? Se aproximou e perguntou. Vamos lá, pergunta. Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Então, olhem bem como que estava, né, o pensamento de Pedro. Né, numa festa, servir bebida, né, fazer isso, será que isso seria positivo? Até que Jesus devolve a pergunta dessa maneira. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Então, olhem bem, nós sabemos, né, que ele atendeu, né, a um pedido da mãe, mas eles estavam ali na casa de amigos, né? As festas, as bodas, né, eram festas que reuniam muitas pessoas, que a família se preparava, as famílias se reuniam para esses festejos, e era casa de amigos. E Jesus realizou, né, esse pedido servindo a um amigo. E esclareceu para Pedro o quão importante são as amizades, o quanto nós podemos dar de nós mesmos, o quanto nós podemos oferecer de nós mesmos pelo prazer de servir, somente isso. Porque
infelizmente, nas nossas relações, muitas vezes nós temos aquele interesse, não, eu vou fazer porque eu vou receber algo em troca. É muito difícil para nós ainda esse dar sem nenhum interesse, dar pelo bem de ver o outro feliz, de realizar algo que talvez outra pessoa gostaria muito, que talvez sozinha ela não conseguisse. Então, o prazer de servir é algo que ainda vai fazer parte da nossa vida de uma maneira natural. E para que se torne natural, a gente precisa praticar. É igual matemática, física, a gente tem que fazer o exercício, tem que fazer. Se a gente não praticar, a gente não aprende. E aí, Simão, ainda sem compreender direito, ele faz uma outra pergunta. E como devemos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com a ingratidão? Será que isso acontece na vida da gente? Nós sabemos que o que nos move normalmente são as nossas intenções, né? Se são boas, se são más, às vezes, né, a gente precisa se questionar. Mas quando a gente está bem intencionado e faz algo pelo outro, eu acho que Deus vai ver, acima de tudo, o que nos moveu. Qual foi a minha intenção ao fazer, né, tal ato, realizar tal coisa. Jesus, ele esclareceu então a Simão que é muito importante, que a gente precisa aprender a dar sem exigir nada em troca. A gente precisa compreender que muitas vezes a felicidade do outro vai nos tornar felizes, vai trazer a nossa felicidade. Pode ser que um dia ele se volte contra nós? Pode ser que às vezes eles não nos compreendam? Pode acontecer. Mas a gente deve se felicitar sempre quando a gente vê a alegria do outro, quando a gente vê o outro bem. E deve ficar feliz também pela oportunidade, pela possibilidade de poder oferecer algo. Porque, como a gente ouve falar, a gente diz, ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer. Nós sempre temos algo que podemos dar, algo que nós podemos oferecer. Então, Simão ficou ali, refletiu, e Jesus, sempre numa paciência muito grande, foi estabelecendo com ele aquele diálogo, e ele, enfim, compreendeu e se sentiu satisfeito, vamos dizer, com as explicações. E as palavras do Mestre vão nos ajudando a compreender que mesmo vivendo ainda em meio ao sofrimento, nós sempre temos algo a oferecer de nós mesmos. E também devemos nos felicitar pela dádiva do convívio com aquele que comungam conosco os mesmos ideais. E isso a gente percebe muito para nós, né, que lemos aí as obras de Emmanuel, as obras de André Luiz, como que a amizade que se estabeleceu ali, vamos dizer, com André Luiz, em nosso lar, com o André Luiz e os, vamos dizer assim, são aqueles que coordenavam os trabalhos de socorro, e essas amizades fortaleciam tanto André Luiz, por exemplo, que ele às vezes pensava assim, gente, eu às vezes talvez não tenha condição de fazer, mas juntos, naquele sentimento de amizade, naquele sentimento de respeito pelas limitações dos outros, a gente percebe como que é possível caminhar. E num ambiente em que todos comungam dos mesmos ideais, eu acho que normalmente as coisas deveriam fluir. Eu falo pelos nossos grupos de estudo, por exemplo, os grupos de trabalho que tem dentro da casa espírita. Quando a equipe trabalha em harmonia, quando a equipe se dedica à tarefa, as coisas são tão naturais, as coisas são tão agradáveis. E o ideal seria que, se nós todos comungamos os mesmos ideais, que as coisas realmente fluíssem por um caminho, seguisse de uma maneira bastante agradável. Na obra O Centro Espírita, quando trata das reuniões mediúnicas, fala como que é importante quando há um sentimento de amizade entre a equipe, aquela harmonia, aquela harmonização, como que os trabalhos também fluem de uma maneira mais segura, de uma maneira mais harmoniosa, porque todos nós, cada um de nós, somos ali um ponto de energia, de força, de vibração.
Então, quando nós conseguimos trabalhar de uma maneira harmoniosa, a tendência é que as tarefas também, numa equipe de trabalho, não vamos dizer fora mesmo do ambiente espírita, no trabalho de cada um de nós, na escola, quando a equipe consegue trabalhar focada no mesmo objetivo, focada em chegar, né, a um certo ponto, a tendência é que as coisas fluam de uma maneira muito, né, oportuna. E essas amizades, esses relacionamentos, são oportunidades que nos são oferecidas diariamente, ao mesmo tempo que é, como, né, Emmanuel afirmou, um refrigério para a alma, aquele oásis de repouso que nos diz Emmanuel lá no começo das primeiras lâminas. E falando de amizade, uma fala que está registrada em João, capítulo 15, versículo 15, nos dá ali uma amostra do quanto Jesus se importava e continua se importando, né, com todos nós. E ele falou para os seus apóstolos, né, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Então, olha bem a diferença. Eu acho que aí é uma coisa mesmo da equipe, porque se ele os tratasse como servos, o que ele faria? Ele daria uma ordem, vai e faça isso. Mas não foi assim que Jesus procedeu. Jesus estava a todo momento junto ali dos seus companheiros, fazendo, né, realizando, né, a disseminação, vamos dizer, da Boa Nova. Jesus não foi aquele que só falou. Muito mais do que isso, ele deu exemplos, ele vivenciou os seus ensinos. E isso acho que o torna diferente de tantos outros grandes homens que passaram. Homens de gênio mesmo, que trouxeram muitas informações, muita coisa, mas Jesus esteve ali junto de todos. E interessante ali, ele não os tratava como servos, ele os tratava como amigos, porque vamos dizer, os ensinos, né, tudo que ele havia aprendido do Pai, ele compartilhava com aquela equipe, para que aquela equipe estivesse bem coesa, bem estruturada, para que fosse possível o prosseguimento da sua mensagem. Talvez se ele tivesse agido de uma maneira diferente, a sua mensagem não tivesse perpetuado 2021 anos. E hoje, dia 25 de dezembro, nós estamos comemorando mais uma vez o nascimento de Cristo. Essa oportunidade de conhecer essa mensagem. Ele nos revelou, né, muita coisa, vamos dizer, né, nessa época em que esteve aqui, e com o advento do Espiritismo, né, a gente ainda pôde ter acesso a muito mais informações que nos clareou completamente as vistas. Então, esse amigo que não nos trata como servos, né, que nós sabemos que é o nosso irmão maior, ele trouxe para nós tudo que nós precisamos e precisávamos saber para caminhar, para prosseguir. E de uma maneira, vamos dizer, ele jogou luzes para que a gente caminhasse com segurança. Porque se ele nos revelou tudo quanto ele ouviu do Pai, ele não velou as informações para nós. Ele já percebeu que nós já temos condições de compreender, nós já temos condições de caminhar com as próprias pernas. Lá, né, no início, vamos dizer, do desenvolvimento da raça humana, nós não tínhamos o discernimento ainda, nós não tínhamos aquele livre-arbítrio para fazer tudo, porque nós ainda não tínhamos o conhecimento. Mas à medida que a nossa inteligência foi se desenvolvendo, o que aconteceu? Nós fomos nos tornando cada dia mais responsáveis pelos nossos próprios atos. Então, Emmanuel nos diz muito sabiamente a respeito da amizade, dessa amizade que o Cristo tem para conosco. Ninguém no mundo já conseguiu elevar a altura em que o Senhor nos colocou a beleza e a amplitude dos elos afetivos, mesmo porque a sua obra inteira é a de reunir pelo amor
todas as nações e todos os homens no círculo divino da família universal, mas também para demonstrar que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas. Ninguém como ele soube retirar-se das posições no instante oportuno em obediência aos desígnios divinos. Então Jesus conseguiu elevar o sentimento da amizade a uma altura, a uma beleza, nessa vivência que ele teve com seus seguidores, com seus apóstolos. Deixa eu voltar. Então a gente vai voltar nessa fala. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Jesus é o divino amigo da humanidade. Saibamos compreender a sua feição sublime e transformaremos o nosso ambiente afetivo em um oceano de paz e consolações terrenas. Porque transformar o nosso oceano, nosso ambiente afetivo nesse oceano é um grande desafio. Esse é uma necessidade que nós vivemos. E nós precisamos, acima de tudo, ser muito gratos a Deus, que nos enviou o seu Filho. E uma gratidão, acho que importante também, principalmente nessa data de hoje, 25 de dezembro, é gratidão a Maria e a sua submissão à vontade do Pai. Porque num tempo de tanto preconceito, num tempo de tanta dificuldade, quando o anjo veio, e falou que ela daria à luz àquele que seria o Salvador, o que ela disse? Sim, seja feita a sua vontade. Então, devemos muita gratidão também a esse Espírito tão iluminado e tão abnegado que aceitou essa missão sublime. Então, o Washington cantará para nós uma música, em homenagem a essa mulher.
pensando que busquemos a cada dia ser esse amigo, né? Que compreende, que perdoa, que tem um coração que ama e esclarece, e sabendo que podemos contar com a amizade do Cristo, com o seu amor, com o seu cuidado por cada um de nós, que saibamos sempre ter gratidão por tantas bênçãos. E sabemos que dificuldade nós teremos sim, mas Jesus nos diz: brilhe a vossa luz. Então, que possamos buscar o aprendizado, o crescimento, as nossas lutas, né? Superar as nossas próprias dificuldades, para que a nossa luz realmente possa brilhar. E subsídios para isso Deus nos deu. Que Jesus nos abençoe. É com muita gratidão que nós estamos encerrando esse momento de estudos da nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes, rogando sempre a Jesus, não só por nós, que estamos aqui no plano físico, mas por aqueles que no plano espiritual tiveram a oportunidade de aqui ser trazidos para lições tão valiosas sobre esse sentimento que nos une e que deve nos unir sempre. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria Nossa Mãe, a tudo aquilo que nos envolve, ao amor de Deus por nós. Tenhamos sempre um sentimento imenso de gratidão. Coloquemos sempre nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos a gratidão que nós precisamos de ter, não só pela nossa vida, mas pelas oportunidades que Deus nos dá em cada passo e em cada lição que nós vamos tendo na nossa caminhada. Senhor Jesus, que na noite de hoje nós possamos celebrar a vida, celebrar o amor e tudo aquilo que o Senhor trouxe para nós, que nos ensina há tanto tempo e ainda precisamos tantas vezes ser lembrados das tuas lições de amor, dos teus exemplos, para que o nosso fazer possa melhorar cada dia mais. Ilumina todos aqueles que nesta noite são necessitados do mundo inteiro. Quando há momentos de festa, sempre a gente tem que pensar que aquelas pessoas que não estão felizes, que estão nos seus leitos de dores, que estão passando por momentos difíceis, possamos todos nós, essa humanidade ainda tão necessitada de aprendizado, possamos todos ser envolvidos por esse amor incomensurável de Jesus por nós. Graças te damos, Senhor, não só hoje, mas em todos os dias da nossa existência. Que assim seja.